Retrospectiva 2019. Relembre agora os principais fatos da economia que marcaram o ano na macro-região. Cadê o dinheiro para pagar o aposentado? Em Ribeirão, a falta de recurso em caixa fez a prefeitura parcelar os repasses de setembro dos pensionistas do Instituto de Previdência dos Municipários. E por falar em IPM, é cada vez mais preocupante a situação do Instituto, que hoje trabalha com déficit na casa dos 21 bilhões de reais. A Câmara aprovou uma reforma. O IPM é só um dos principais problemas de Ribeirão. Colabora e muito bem com déficit de 160 milhões do caixa da Prefeitura. Outra dívida alta é com o Daerp, 81 milhões de reais. O Tribunal de Contas até chegou a alertar o município sobre o caixa no vermelho. Mas não é apenas a Prefeitura que gasta bastante. A Câmara de Ribeirão também. Os parlamentares abusam das verbas de gabinete. Em 24 meses, eles custaram quase R$1 milhão, com telefone, passagem aérea, viagem oficial, almoxarifado e veículos. Teve vereador que gastou quase R$58 mil. Mas também teve parlamentar que soube fazer economia e gastou bem menos, R$ 1.700. É muito privilégio, já ganha o salário, não é um salário pouco. E aí provavelmente deve vir mas eu estou trabalhando. Olha, meu amigo, você não precisa gastar R$58 mil para fazer um bom trabalho. Quem também gasta mais do que ganha e ainda dá prejuízo é a Coderp. A companhia assumiu uma dívida de R$150 milhões. Hoje a empresa mantém 182 funcionários, com média salarial de R$10 mil. E a prefeitura ainda renovou um contrato milionário com a empresa, contrariando o Tribunal de Contas do Estado. E por falar em gastos com servidores, o Ministério Público instaurou até inquérito civil para apurar os supersalários, que surgiram através de gratificações e incorporações que foram inflando os vencimentos dos servidores, causando um grande rombo aos cofres públicos. Ao longo dos anos, a experiência mostrou que essas companhias, que a princípio tinham de fato uma função virtuosa, vamos chamar assim, acabou, na verdade, apresentando do outro lado da balança alguns desvios importantes. Em Bebedouro, a Justiça derrubou a bonificação nos salários de servidores da Prefeitura. Os funcionários chegavam a receber 200% a mais. Em Sertãozinho, o TJ viu inconstitucionalidade em cargos comissionados criados pela Prefeitura. Em 2018, o Executivo foi obrigado a exonerar mais de 150 cargos. Por serem funções de chefia, direção e assessoramento, deveria ser em número proporcional até de efetivos e quantidade populacional. Mesma situação em Monte Alto, que precisou exonerar 66 comissionados depois que um termo de ajustamento de conduta foi proposto pela promotoria. E se sobra dinheiro para pagar servidores, em Taquaritinga falta grana para as entidades. Os repasses da Câmara e Prefeitura não cobrem mais os gastos do Asilo São Vicente de Paulo, que tem custo mensal de R$100 mil. O mesmo acontece com entidades de Mococa, que ficaram sem receber repasses estaduais desde o início do ano, porque a Prefeitura não está em dia com a certidão negativa de débitos. O motivo seria uma dívida milionária com a Receita Federal. Nova Previdência. O amanhã se constrói hoje. Depois de muita discussão em Brasília, foi aprovada a reforma da Previdência. Com ela também veio a PEC paralela. O objetivo é que sejam aplicadas as mesmas medidas para estados e municípios, para garantir as aposentadorias dos servidores da ativa. Bom senso indica, se nós estamos vivendo mais, nós vamos trabalhar um pouco mais. Isso não precisa estar na Constituição. 2019 também foi o ano das fraudes. Empresas de Ribeirão, São João da Boa Vista e Monte Alto passaram a ser investigadas por sonegação fiscal. A operação da Secretaria da Fazenda apontou que mais de R$100 milhões em impostos deixaram de ser recolhidos. Em Colina, uma CPI investiga possíveis irregularidades no pagamento de salários e diárias de viagens de servidores. Tinha funcionário ganhando 4 vezes mais e mesmo com a denúncia grave, a Câmara não aceitou abrir uma comissão para investigar os fatos. Em Barrinha, a fraude maior veio pela internet.
Hackers invadiram o sistema interno da prefeitura e bloquearam o pagamento dos salários de cerca de 1.000 servidores. Tributos não entra, não sai. A parte de contabilidade, fornecedores, então a gente, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso. Em Orlândia e Sales Oliveira, a Justiça barrou as atividades de um programa de habitação. Muita gente fez empréstimo para adquirir uma área. A associação responsável já é investigada pelo Ministério Público. O ano foi de revolta para quem vive do comércio. Tudo por causa dos vendedores ambulantes. Em Cravinhos, um projeto de lei pede mais fiscalização do Executivo. Já em Ribeirão, a situação saiu do controle. Tudo é vendido em cima de mesas, no chão e até bloqueando a passagem do pedestre. Um problema que deixou comerciantes revoltados. Tem muito que tem empresas de atacado distribuindo roupas e frutas. E põe pessoas para vender com carriola para eles e com mercadoria no chão. Nós temos exploração do trabalhador numa questão de subemprego. Nós temos o prejuízo para o comerciante que está estabelecido com funcionários registrados. Um país também ansioso para a aprovação de uma reforma tributária. Há anos é discutida a necessidade de mudanças no sistema de arrecadação de impostos. A PEC 45, que trata do assunto, propõe a substituição de 5 impostos por apenas um. O autor da proposta na Câmara diz que a medida é justa para todos. Nós precisamos destravar a economia para que os empregos e renda sejam gerados. Até porque o contribuinte já pagou mais de R$1 trilhão. A marca foi batida 14 dias antes do mesmo período do ano passado. E por falar em imposto, a Câmara de Serrana precisou entrar na Justiça para barrar o aumento de IPTU. Tinha carnê com valor acima de R$8.000. A administração não faz uma boa gestão, o dinheiro não é aplicado de forma correta e agora ele quer penalizar a população. Em Franca, o contribuinte pagou caro pela passagem de ônibus, que subiu mais uma vez em 2019. E em Ribeirão, o usuário do transporte público que já paga caro pode ver o preço da tarifa cair no próximo ano. A Justiça manteve a sentença que julgou irregular o aumento aplicado em 2018. Ainda cabe recurso. O setor calçadista de Franca comemorou a redução do ICMS. O governador João Dória anunciou a redução do imposto sobre atividade atacadista. O valor cobrado pode cair 50%. Permitirá que, com a redução do imposto, o industrial invista no design, na embalagem, no marketing, na promoção, seja no Brasil ou fora do Brasil. O agronegócio, mais uma vez em alta. A AgriShow demonstrou de novo que o campo continua impulsionando a economia da macro-região. A Feira de Tecnologia Agrícola superou expectativas e fechou a edição com aumento na intenção de negócios em relação ao ano anterior. Setor sucroenergético também aquecido. Números apontaram aumento na produção da safra deste ano. Planejamento de produção, de preços, perspectivas de investimento. E o setor vem de uma performance muito importante no ano passado, em que houve um aumento do consumo de etanol muito expressivo. E após o período de crise, a economia dá sinais de melhora na macro-região. A geração de empregos no comércio e serviços lidera um aumento de vagas. Teve gente que vai fechar o ano com presente de Natal antecipado. O tão sonhado emprego que estava difícil de encontrar. Consegui, né? Quero ser muito feliz e ajudar o mercado a crescer mais e mais. E a sensação a melhor possível? A melhor possível. Hoje é o meu primeiro dia, tô aprendendo ainda, mas tenho muito a ajudar e a crescer junto. Rafael Aguiar, da Retrospectiva 2019 para o Jornal da Clube.